Uniclac. Fala turma, tudo bem com vocês? Estamos dando início aqui a mais um encontro, a mais uma aula do nosso tópico de matemática para concursos públicos, do nosso módulo de matemática para concursos, ok? Galera, o negócio é o seguinte, hoje nós vamos falar de um assunto que está entre top 10, os top 10, seja qual prova, qualquer prova, ok? Seja qualquer banca, razões e proporções. Anderson, eu sou muito experiente em provas de concurso e eu sei o seguinte, eu sei que às vezes não aparece esse nome, esse termo, razões e proporções nos editais. Por quê? Por que não aparece dessa forma? Porque o assunto razões e proporções, ele está englobado, na maioria das vezes, dentro das regras de 3. Seja regra de 3 simples, seja regra de 3 composta. E aí muita gente não consegue entender regras de 3 pelo fato de que não estudou com profundidade as razões e proporções. Ah, deixa eu tentar entender o que você está querendo dizer, professor. Você está querendo dizer que algumas vezes, no meu edital, seja a banca que for, CESP, FGV, FCC, não importa, não aparece razões e proporções, mas esse assunto é cobrado dentro das regras de 3? Sim, é isso que eu estou dizendo. Por exemplo, a VUNESP. A VUNESP, por vezes, ela não coloca no edital dela razões e proporções lá na descrição. Mas eles cobram razões e proporções. Como? Dentro das regras de 3. Por quê? Porque esse assunto é um pré-requisito para você estudar a regra de 3. Então, às vezes, passa batido, mesmo no curso, ou mesmo no estudo, o aluno vai tentar estudar sozinho, vai pegar um material qualquer na internet e vai estudar lá o que tem no edital, regra de 3. E aí vai tentar entender a regra de 3, não entende muito bem, passa meio batido nesse assunto. Né? Muita gente fala, eu acho a regra de 3 simples, mas na hora de resolver alguns assuntos, regra de 3, um assunto fácil, né? Um assunto simples, mas quando eu vou resolver alguns exercícios eu travo, eu não entendo algum detalhe, não entendo alguma ferramenta. Por quê, professor? Justamente por isso, porque não estudou com profundidade as razões e proporções. Então o objetivo dessa aula é fazer com que vocês entendam com detalhes, com as técnicas corretas e as propriedades fundamentais dentro de razões e proporções. Se você conseguir entender isso aqui bem, estudar direitinho, você não vai sofrer nas regras de 3, beleza? Vamos lá? Então vamos entender o que são razões e proporções. Primeiro, obviamente, nós vamos começar pela razão. A palavra razão, ela tem um significado objetivo, um significado definido dentro da matemática. Lembra que eu estou reforçando sempre que a matemática ela é uma forma de linguagem. Então, existem muitas pessoas que não conseguem dominar a matemática porque não dominam a linguagem por trás da matemática. Como se eu tivesse sendo alfabetizado com o idioma da matemática. O que é a razão? O que significa razão? Esse termo razão, quando ele aparece em alguma questão, determine a razão. O que significa razão? Galera, razão é uma divisão. É uma fração. É uma forma de fracionar os termos, fracionar um cálculo. Como que eu faço isso? Eu faço isso respeitando a ordem com que o elaborador da questão me deu ou me pediu para calcular a razão. Ok? Então vamos determinar aqui algumas razões e eu acho que muita gente vai dar uma trupicada aqui se não tiver um pouco de experiência num detalhe bobo, num detalhe simplesinho, mas que é de muita relevância, que é a ordem que eu vou montar a minha razão. Ele pede a razão entre um número e outro. E aí, lembre-se que a razão, ela tem sempre um antecedente e um consequente. Porra, que é isso, Anderson? Nunca ouvi falar disso, antecedente e consequente? Poxa vida, eu não estou sabendo disso aí não. Então preste atenção nisso aqui, ó. A razão entre duas grandezas é o quociente. O que significa quociente? É justamente a forma de fracionar, é a divisão, o quociente entre elas. Considere uma situação aqui, em que 20 homens e 30 mulheres comparecem a uma festa. Então, olha só, 20 homens, 30 mulheres estão numa festa. Nesse sentido, afirma-se que, então agora um ponto importante, ó, a razão entre, ó, presta atenção, essa ordem é fundamental. E aqui muita gente, eu falei que dá um tropeço, dá uma bobeirinha, apenas por não respeitar essa ordem.
Ele quer a razão entre quem? Quem é o antecedente? Quem é o consequente? É a ordem que ele está trazendo. Ó. A razão entre o número de homens. Então, primeiro ele trouxe razão entre o número de homens. Esse é o meu antecedente. E o número de mulheres. Consequente. Então, ele quer número de homens, número de mulheres. Eu tenho que respeitar essa ordem. Na hora de montar a minha razão, que é justamente essa fração, ó, número de homens sobre número de mulheres. Isso é a minha razão. Essa forma de descrever o meu cálculo é a razão. Isso, eu posso errar nisso? Com certeza. Se eu não respeitar a ordem. Se eu colocar número de mulheres em cima, número de homens embaixo, então eu tenho que respeitar o meu antecedente aqui e o meu consequente aqui. É sempre antecedente sobre consequente. É a forma com que eu vou montar a minha razão. Essa é a ordem que eu tenho que respeitar. Beleza? Parece bobo, mas tem muita gente que erra apenas por causa disso. Então, número de homens, facinho, 20. Número de mulheres, 30. Se eu simplificar isso aqui, a gente sabe em matemática que eu posso simplificar 0 com 0. Então, vai ficar 2 sobre 3. Mas o que significa isso? O que significa esse 2 sobre 3, esse 2 terços? Simples entender também. Significa que para cada 2 homens que estão nessa festa, eu tenho 3 mulheres. Ou seja, se eu separasse, né, o número de homens e o número de mulheres, para cada par de homens eu teria que montar um trio de mulheres. Para cada 2 homens eu tenho 3 mulheres, tá certo? E aí, totalizando, portanto, 20 por 30. 20 mulheres, ao contrário, né? 20 homens, 30 mulheres. Para cada 2 homens, né? Corrigindo aí. Para cada 2 homens eu tenho 3 mulheres. Facinho? Simples de entender? Muito simples, né? Então, isso é razão. Poxa, Anderson, é bobagem, então. É muito simples. Sim, é simples. Só que eu tenho que respeitar sempre a ordem do que ele está me pedindo. Então, por exemplo, eu poderia mudar essa razão. Eu poderia mudar ela da seguinte forma. Eu poderia pedir uma outra razão em cima desse mesmo enunciado. Eu poderia pedir, por exemplo, a razão entre o número de mulheres e o total de pessoas que tem na festa. Tá vendo que já muda tudo? Ok? Mudou. Mudou a forma de escrever a razão, mudou o cálculo também. Por isso que eu falei da linguagem. Então, se ele falar, por exemplo, o número de mulheres e o número total de pessoas, eu quero esta razão. Quem é o antecedente? Mulheres. Quem é o consequente? O número total. Então, quantas mulheres tem na festa? 30. E o número total de pessoas? 30 mulheres mais 20 homens, 50. Então, isso vai ficar 30 sobre 50. Se eu simplificar o zero de novo, lembra que eu posso simplificar? 0 com 0, vai ficar 3 quintos. Ok. 3 quintos significa o quê dentro dessa razão? Simples, simples, simples. Para cada 3 mulheres, eu tenho 5 pessoas de forma geral. Ok? Então, 5 pessoas, misturado homens e mulheres. 5 pessoas, para cada 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, 3 são mulheres. Simples, entender? Tá certo? Esse entendimento, essa interpretação é o pulo do gato, galera. Isso em toda a matemática. Se eu conseguir pensar matematicamente, eu consigo resolver os problemas matemáticos. Então não se preocupe, muitas vezes, em decorar coisas. É isso que eu digo. Se preocupe em interpretar coisas. Esse é o ponto fundamental. E essa matéria, ela é muito interpretativa, tá? As razões e proporções. Um detalhe importante que eu deixei passar batido na apresentação da aula. Dentro do raciocínio lógico, não apenas da matemática, mas lembre que nos editais aparece RLM, raciocínio lógico matemático, as razões e proporções estão ali também, ok? Beleza? Isso significa que para cada 5 pessoas na festa, 3 dessas pessoas são mulheres. E aí os comentários, vamos lá. Em geral, dado 2 números, A e B, lembra que o B, quem que é o B? A sobre B. Se eu escrever uma razão assim, ó, vamos escrever, ó, uma razão genérica, A sobre B. Galera, esse B aqui, a parte de baixo, como que é o nome da parte de baixo? Denominador. Tem que ser sempre diferente de 0. Lembra que nós comentamos isso? Por que o denominador tem que ser sempre diferente de 0? Porque nós estamos trabalhando dentro do conjunto dos números reais e o conjunto dos números reais não aceita o denominador 0, beleza? Isso aí eu tenho que lembrar, eu tenho que memorizar. Facinho. Lembra que o A, nessa descrição genérica aqui, o A chama-se antecedente e o B chama-se consequente. Essa é a minha razão. Então, a parte de cima, numerador. O numerador chama-se antecedente e o denominador chama-se consequente. Facinho? Facinho demais. Bem facinho.
Beleza, essa fração ela pode ser escrita de várias formas, galera. Lembre-se que a forma matemática, ela pode ser escrita assim, ó, uma razão de A sobre B. A sobre B. Pode ser barrinha assim também? Pode, A sobre B. Pode ser assim, ó, A sobre B. Também. Tudo isso são razões. Razões de A para B. A está para B. Razão de A para B. Beleza? Então essas três formas são válidas. Bem simples também para a gente não cair em nenhuma bobagemzinha apenas da forma de se escrever. Na razão, lê-se, como que lê? Lê que o denominador é o antecedente e o número A, perdão, corrigindo, o número A, já falei, né? Estou apenas repetindo. O número A, que é a parte de cima, numerador, é o antecedente, e o número de baixo, o denominador, chama-se consequente, o que nós já havíamos dito. Fácil? De boa? Tranquilo até aí, né? Não tem muita surpresa. Então, razão é uma fração. Então, na prática, a razão é uma divisão. Eu estou lendo um texto, estou lendo o enunciado, e o elaborador da questão pediu para eu montar a razão entre alguma coisa. Às vezes o cálculo não precisa ser simplesmente determinado assim. Calcule a razão, mas dentro do texto, ele fala, ó, a razão entre esse número e esse é tanto. O que ele está dizendo? Que a fração entre esses números é tanto, respeitando o antecedente ou consequente, na ordem de montar a fração. Beleza? Razão é fração, é divisão. Proporção. O que a proporção significa? O nome é bem sugestivo. O que é algo proporcional? Algo que está proporcional a outro, a um valor. Proporção significa o número de vezes que alguma coisa é maior, mas pode ser menor também. Algo pode ser diretamente proporcional ou pode ser inversamente proporcional. Vamos entender isso com calma? Vamos lá. Proporcionalidade. O que são proporções? Olha lá. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Opa, vamos aprender a ler? Vamos aprender a ler matematicamente? Olha o que foi dito nesse texto. Pouquinho, né? Nesse trechinho já foi dito muita coisa. Proporção, beleza, é uma igualdade entre duas razões. Razão eu acabei de aprender. Razão, uma fração. Duas razões, duas frações. Uma igualdade entre elas. Então, eu tenho que proporção são duas frações escritas com uma igualdade entre elas. Isso é proporção, tá certo? Vamos falar de forma genérica, mas depois nós vamos falar de forma concreta. Quando se diz que os números A, B, C e D são não nulos, né? Ou seja, não são zero, formam nessa ordem uma proporção, significa que eles têm a seguinte igualdade, onde A sobre B é igual a A sobre D, ou A vezes D é igual a C vezes B. Lê-se que A está para B, assim como C está para D. Então, olhem só, vamos... Ah, professor, muito difícil, eu não sei ler de forma genérica. Apresenta para mim uma forma concreta. Sim, vamos apresentar uma forma concreta? Vamos escrever uma fração simplesinha, bem objetiva, bem simples. Todo mundo sabe que 2 sobre 2, corrigindo, 10 sobre 2 é 10 dividido por 2. Óbvio, estou falando de uma coisa boba. 10 sobre 2 é 10 dividido por 2. Agora, quanto que é 10 dividido por 2? Todo mundo sabe também. 10 dividido por 2 é 5. Mas essa não é a única forma de escrever o número 5 fracionado. Eu poderia escrever o número 5 fracionado assim, ó. Concordam comigo? 10 dividido por 2 é 5. 20 dividido por 4 também é 5. Então nós estamos dizendo que eles são proporcionais. Como que eu leio isso? 10 está para 2, assim como 20 está para 4. Sendo que tudo isso é igual a 5. E esse 5, inclusive, ele tem um nome, nós já vamos falar o nome dele. Esse 5 chama-se constante de proporcionalidade. E essa constante de proporcionalidade pode ser usada para eu montar outras proporções. Correto? Constante de proporcionalidade. E o que ela quer dizer na prática? Quer dizer o tanto que o número de cima é maior do que o número de baixo. Poderia ser menor também, tá certo? Mas nesse caso, como eu tenho que 10 é maior do que 2,
eu estou dizendo que 10 é 5 vezes maior do que 2. E que 20 é 5 vezes maior do que 4. E que a constante de proporcionalidade entre esses números representa 5. Ah, e aquela outra forma de se escrever, Anderson? Lembra que na matemática, lá no ensino básico, nós aprendemos que essa igualdade pode ser multiplicada cruzada? Então isso está sendo dito o seguinte, que se eu multiplicar cruzado, 4 vezes 10, ou, tanto faz, 10 vezes 4, dá o mesmo resultado que 2 vezes 20, ou 20 vezes 2, tanto faz. Beleza? Será que é correto isso também? Eu posso escrever que a proporção é escrita dessa forma ou dessa forma? Sim. Olha, quanto que é 10 vezes 4? É 40. E quanto que é 20 vezes 2? É 40 também. Correto? Então a igualdade é escrita tanto assim quanto assim. Em forma de razão, que são as frações. Como que é o nome disso? Razão. Ou em forma de multiplicação. Como que é o nome da multiplicação, Anderson? Produto. Então ela pode ser escrita em forma de razão ou em forma de produto. As duas formas estão, ok, estão corretas. Isso significa proporção. Esses números são proporcionais entre si. Qual é a constante de proporcionalidade? De quanto em quanto eles são proporcionais? São proporcionais com uma constante valendo 5. Tá certo? Vamos ver de forma genérica então isso aí? Vamos lá? Acho que eu estou entendendo. Isso serve muito para a regra de 3, tanto simples quanto composta, não é? Exatamente. Exatamente. Olha lá. Então, o que eu fiz com números é o que está sendo dito com letras no seu material. A sobre B, ou seja, A está para B, assim como C está para D. Se eu fizer a multiplicação cruzada, aqui ó, vai ficar A vezes D e B vezes C, ou tanto faz, né? C vezes B, tá certo? Beleza? Simplesinho? Muito fácil. Anderson, beleza, acho que eu estou entendendo, hein? Vamos lá. Essas proporções, elas respeitam algumas propriedades. Agora aqui, é um pouco de decoreba, assim, galera. Eu tenho que memorizar algumas coisas. Olha só as proporções que eu montei aqui, ó. A sobre B é igual a C sobre D. A mesma coisa da anterior, né? Que é igual a K. Isso significa o quê? Significa que o A é tantas vezes a constante de proporcionalidade vezes o B. E o C é tantas vezes a constante de proporcionalidade vezes o D. Não entendi não. Faz de novo com o número para eu entender? Sim, senhores. Não tem problema. Lembra que eu fiz isso aqui, ó? 10 sobre 2 é a mesma coisa que 20 sobre 4. Poderia montar mais aqui se eu quisesse. Tudo isso é igual a 5. Então eles são proporcionais entre si. Beleza, são proporcionais. Agora o que isso significa na prática? Que esse 10 é 5 vezes maior do que o 2. E que esse 20 é 5 vezes maior do que o 4. Ou seja, o 10 ele pode ser escrito como a constante de proporcionalidade, 5, vezes esse 2. E o 20... ele também é a constante de proporcionalidade vezes o 4. De forma genérica, o que foi dito no seu material? Se eu chamar esse número 10 de A, se eu chamar esse número 2 de B, se eu chamar esse número 20 de C, genericamente, e o número 4 de D, falando que eles podem assumir qualquer valor, na verdade, isso é igual ao mesmo valor, a uma mesma constante. Constante é algo que não muda, correto? Constante é algo que permanece ou não? Constante. Então, eu estou dizendo que o A pode ser escrito como a constante vezes o B. Se eu multiplicar a constante vezes o B, me dá o valor de A. E o C, ele pode ser escrito como a constante também vezes o D. A constante vezes o D me dá o valor de C. Tá certo? Que foi o que nós fizemos com números aqui. Essa é a forma genérica, a forma generalizada. E algumas outras propriedades são válidas aqui também. Quer ver uma coisa? Quer ver uma propriedade, uma primeira propriedade? Na verdade, essa primeira nós já falamos, né? Que se eu multiplicar cruzado, os valores dão iguais. Se eu fizer cruzado assim,
Essa propriedade nós inclusive já comentamos. Vou apagar aqui para ganhar no espaço. Ela já foi dita. Se eu multiplicar o 10 vezes o 4, me dá o mesmo resultado se eu multiplicar o 2 vezes o 20. Essa seria a nossa primeira propriedade. Mas existem outras duas também que são relevantes. Quer ver? Se eu fizer aqui, ó, o 10 sobre 2, que é igual o 20 sobre 4, aqui eu apenas repeti o que estava escrito, tá certo? Isso vai me dar o mesmo resultado se eu somasse o 10 mais o 20, correto? E se eu somasse o 2 mais o 4. Ou seja, eu estou dizendo que a razão, porque isso é divisão, entre a soma dos antecedentes e a soma dos consequentes, me dá o valor da constante também. Me dá o valor da constante de proporcionalidade. Vamos ver se é verdade isso? Quanto que vai dar essa soma aqui? Essa soma aqui em cima vai dar quanto? Vai dar 30. Quanto que vai dar essa soma aqui embaixo? Vai dar 6. Então vai ficar 30 dividido por 6. Quanto que é 30 dividido por 6? É 5 também. Então, dentro dessas razões, e a igualdade entre elas, obviamente, se eu somar antecedente com antecedente, consequente com consequente, e fizer a razão entre isso, também me dá o valor da constante, ou seja, permanece com o mesmo resultado. E por fim, se eu fizer a mesma coisa, ó, 10 sobre 2, mesma razão, obviamente, 20 sobre 4, 4. Se eu fizer a mesma proporção, terceira e última propriedade, e fizer a soma dos denominadores, cadê? Aqui, ó, que eu chamei A, B, que eu chamei C, D. Vou fazer desse lado apenas para ganhar espaço. Eu sei que isso aqui me dá 5. Agora, preste atenção, uma última propriedade. Se eu fizer isso aqui, ó, 10 sobre 10 mais 2. Isso me dá igual a 20 sobre 20 mais 4. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou mantendo os antecedentes, só que somando para cada razão individual, o antecedente com o seu consequente. O antecedente com o seu consequente, aqui na parte de baixo. Será que isso dá igual? Vamos ver. 10 sobre 12 é igual a 20 sobre 24. Ah, é igual isso aqui? Será, Anderson? Como que eu provo que é igual? Multiplica cruzado. Vamos provar que é igual. Multiplica cruzado. Quanto que dá 24 vezes 10? 240. E quanto que dá 12 vezes 20? Faz aí. 12 vezes 20. 240. Note que neste caso, eu não estou dizendo, isso aqui é importante dizer, é importantíssimo falar. Eu não estou dizendo que essa terceira propriedade me dá o valor da razão. Essa divisão me dá o valor da razão, corrigindo, me dá o valor da constante de proporcionalidade. Essa última forma aqui, se eu fizer a divisão, obviamente, ela não me dá a constante de proporcionalidade. Mas essas razões são iguais entre si. Tá certo? Elas são iguais uma com a outra. Professor, agora vamos lá. Eu estou decorando muita coisa já para fazer prova de concurso. Eu preciso necessariamente decorar essas três propriedades? Galera, não é necessário decorar. É bacana se você conseguir lembrar disso aqui, claro, ajuda a tua vida. Mas eu aconselho que vocês lembrem a primeira propriedade, a da multiplicação cruzada. Que se você multiplicar cruzado, os valores permanecem constantes. Tá certo?
E as outras duas? Se você conseguir lembrar, bacana, mas a primeira é fundamental, tá bom? Então vamos lá, generalizando essas três propriedades que eu acabei de descrever para vocês. Generalizando. Ah, por que eu não preciso decorar as duas últimas? Você vai acabar entendendo que as duas últimas propriedades, elas são consequência da primeira. Elas vão ser consequência da primeira propriedade. Então, a primeira propriedade, se eu multiplicar cruzado, o produto ali vai ficar constante, né? Vão ficar iguais. Aqui, essa segunda propriedade, eu posso manter a minha constante de proporcionalidade fazendo a soma dos antecedentes e a soma dos consequentes. Essa última aqui é mais perigosa. Eu não estou dizendo, cuidado que aqui não é uma igualdade, é uma flechinha, né? Eu não estou dizendo que fazendo essa soma aqui nos denominadores, isso me dá a constante de proporcionalidade. Não, mas essas novas razões são iguais entre si. Beleza? Galera, estude bem a primeira propriedade, estudem bem a primeira propriedade. E agora nós vamos fazer alguns exemplos para fixar melhor. Beleza? Beleza, galera. Vamos fazer agora o primeiro exercício, o primeiro exemplo dessa bateria de razões e proporções. Vamos tentar entender com detalhes o que é a razão dentro do problema, o que é a proporção dentro do problema, beleza? Eu sei que cada exercício desses que nós vamos fazer, existe uma outra técnica ou duas técnicas diferentes para se resolver, só que eu vou escolher resolver pelo assunto da aula, por razões e proporções, para a gente ter uma ideia de como se encaixa o assunto que nós acabamos de estudar dentro desses problemas, ok? Então vamos lá. Exemplo número 1. A heparina é um medicamento de ação anticoagulante, prescrito em diversas patologias. De acordo com a indicação médica, um paciente de 72 quilos deverá receber 100 unidades de heparina por quilograma. Ou seja, ele deve receber 100 unidades do medicamento a cada quilograma que ele possui, a cada quilograma que esse paciente tem. Ok, por via intravenosa, né? Isso é 100 unidades por hora, né? 100 unidades por quilograma e por hora, via intravenosa. No rótulo da solução de heparina, pessoal, eu vou cortar essa parte aqui. Vou cortar porque meu celular tocou. Eu esqueci de colocar no modo avião, perdão, tá? Vou retomar aqui a questão. Beleza, galera? Vamos agora resolver exemplos sobre razões e proporções, ok? Seguinte, quando nós trabalhamos razões e proporções, eu falei que esse é um pré-requisito, esses assuntos são pré-requisitos para a regra de 3, simples e composta. Então, quando você estiver fazendo esse exercício como revisão, ou em casa sozinho, ou quando você quiser treinar, antes de fazer a prova, uma revisão, né? Você vai lembrar que esse assunto de razão e proporção está interligado com regra de 3 simples e composta. Por quê? Porque eu vou tentar resolver essas questões utilizando técnicas da aula que nós estamos tendo. Mas eu sei que existem outras técnicas para resolver. Você pode falar, por exemplo, sobre essa questão número 1, esse exemplo número 1. Professor, poderia ter feito diferente, multiplicação cruzada? Sim, eu sei disso, eu sou ciente. Só que vamos tentar utilizar o que nós acabamos de aprender dentro dessa questão. Nós vamos dominar técnicas diferentes para atacar o mesmo problema. E o que você vai usar na hora da prova? O que você sentir mais confiante. O que você acha que é mais confortável para você. O que eu estou apresentando aqui são formas de se resolver problemas que envolvem razões e proporções. Beleza? Então vamos lá. Exemplo número 1. A heparina é um medicamento de ação anticoagulante, prescrito em diversas patologias. De acordo com a indicação médica, um paciente de 72 quilos deverá receber 100 unidades de heparina por quilograma, por hora, via intravenosa. Então, olha só, paciente de 72 quilos, um paciente qualquer deverá receber
100 unidades do medicamento por quilograma e por hora. No rótulo da solução de heparina a ser ministrada, consta a seguinte informação: 10.000 unidades para cada, ou seja, por 50 ml. Beleza? Vamos lá ver o que a questão me pede. Letra A. Calcule a quantidade de heparina em ml que esse paciente deverá receber por hora. Informações relevantes, portanto. Quantos quilogramas o paciente tem? 72 quilogramas. Ele deve receber 100 unidades para cada quilograma que ele possui. Aqui já sai um cálculo, né? Eu já sei que se ele tem que receber 100 unidades para cada quilograma, e ele tem 72 quilos, eu vou ter que multiplicar esse 72 por 100, para descobrir quantas unidades ele vai receber. Beleza? Ok. Agora, no frasco do medicamento, existe uma proporção. Qual é a proporção? Lembra que proporção é fração? Ó a fração que ele me dá, ó a proporção que ele me dá. Existem 10.000 unidades para cada 50 ml. Concordam comigo? 10.000 unidades para cada 50 ml. Eu quero descobrir o que, galera? Eu quero descobrir quanto que esse paciente tem que receber. Quanto que ele tem que receber em ml. É isso que a letra A me pediu. Quantos ml esse paciente deverá receber por hora? Vamos montar? Vamos lá, vamos montar. Seguinte, galera, eu sei que no frasco veio escrito essa proporção: 10.000 unidades para cada 50 ml. Foi isso que foi dito no texto? Foi. Esse paciente, ele deverá receber quantas unidades? Vamos ver. Ele tem 72 quilos. E na descrição do problema, foi dito que cada paciente, ó, volta lá para você ver, ó, cada paciente deverá receber 100 unidades por quilograma. Por quilograma. Então, se ele tem 72 quilos e deve receber 100 unidades por quilograma, ele deverá receber 7.200 unidades. Concorda comigo? Então, este paciente específico deverá receber 7.200 unidades. A minha pergunta é, respeitada a proporção, se no frasco do medicamento vem 10.000 unidades para cada 50 ml, quantos ml esse paciente deverá receber? Essa é a minha pergunta. Note que eu fiz um detalhe, uma separação em relação às unidades, ó. Unidade em cima, para ficar proporcional. ml embaixo, eu vou descobrir quantos ml tem aqui embaixo então. Normalmente, quando a gente não sabe um valor em matemática, nós atribuímos uma letra, nós chamamos de x, não é verdade? Não chamamos de x quando nós não sabemos algo? E aí a gente faz essa multiplicação como, galera, para descobrir esse x? Ou para respeitar o que foi dito de propriedade anteriormente. Multiplica o cruzado. 10.000 vezes x, 10.000x. 50 vezes 7.200, eu posso apenas manter assim, ó. 50 vezes 7.200. Isso vezes 50. Por que eu posso fazer isso? Uma dica de matemática básica agora. Quando eu tenho uma igualdade e eu tenho produtos, aqui é produto, que é vezes também, é 10.000 vezes x. Eu posso simplificar os zeros aqui mesmo, ó, seja onde eles estiverem. Eu posso simplificar zero aqui, ó, com zero aqui, tá vendo? Outro zero aqui, com outro zero aqui, ó, beleza? E aí se não tiver mais, para. Então aqui ficou simplesmente 10x igual, vamos multiplicar aqui já, ó, 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 7, 35, mais 1, 36.
E agora eu posso simplificar mais um zero. Ó. Viu como é que fica mais fácil? 1 vezes x é simplesmente x. X é igual a 36. O que eu descobri? Eu descobri esse x. Ó. Se aqui está em ml, esse x também estará em ml. Então eu estou descobrindo que esse paciente ele deverá consumir 36 ml desse medicamento. Concordam? Beleza? Ficou fácil? Acho que fica simples dessa forma, né? Nós montamos a razão do que tem descrito no frasco. No frasco está escrito que a cada 50 ml, né, que existem 10.000 unidades a cada 50 ml. Esse paciente deverá consumir 77.200 unidades. Quantos ml ele deverá consumir, então? Acabamos de descobrir pela técnica da proporção. Beleza? Facinho? Bem fácil, né? Vamos lá. Vamos ver o que ele pede na letra B. Na letra B ele vai envolver o fator tempo, galera. Ele vai falar sobre o tempo. Olha lá, ó. Na letra B ele fala: sabe-se que 20 gotas equivalem a 1 ml. Esse paciente deverá receber uma gota a cada X segundos, ou seja, a cada quantos segundos? Essa é a pergunta. Ó, 20 gotas, 1 ml. Beleza? 20 gotas, 1 ml. Esse paciente deverá receber uma gota a cada quantos segundos? Pergunta interessante. Vamos lá? A gente já descobriu algumas coisas aqui. Nós já descobrimos, por exemplo, que esse paciente vai ingerir 36 ml. Por causa do seu peso, né? O seu peso exige que ele consuma 36 ml. Só que 1 ml corresponde a 20 gotas. Então, calma aí. Se ele vai consumir 36 ml e 1 ml está contido em 20 gotas, foi isso que foi dito, ó. 20 gotas equivalem a 1 ml. Então ele vai ter que ingerir 36 vezes 20. Porque a cada 20 gotas contém 1 ml. 36 ml, 36 vezes 20. Correto? 36 vezes 20 vai dar quanto? Ó, 2 vezes 6 é 12. 2 vezes 4, 2 vezes 3 é 6. Mais um 7 e um zero que foi aqui. Então ele vai ter que consumir 720 gotas. Concordam comigo? Beleza? Ou seja, se 20 gotas contém 1 ml, ele tem que consumir 36 ml, 36 vezes 20. Mas a pergunta era: quanto tempo, ou seja, esse paciente deverá receber uma gota a cada X segundos, correto? Olha, vamos lá. Galera, 1 hora. 1 hora tem quantos segundos? Olha que interessante. Muita gente erraria essa questão aqui, neste ponto. Porque muita gente vai falar que 1 hora contém 60 segundos. Está errado. 1 hora contém 60 minutos. Porque, Anderson, qual que é a relação da hora? Porque foi dito que ele tem que consumir aquela quantidade por hora. Por hora. Não é verdade? Por hora. E aí, 1 hora corresponde a 60 minutos. Por quê? Daqui para cá eu multiplico por 60. Mas 1 hora contém quantos segundos? Aí eu teria que multiplicar por 60 de novo. 60 vezes 60, que me daria 3.600 segundos. Galera, então 1 hora contém 3.600 segundos. Ele tem que consumir 720 gotas em 1 hora. A cada hora. Ou seja, 36 ml por hora. Que dá 720 gotas. 720 gotas dividido por 1 hora, que são 3.600 segundos. Vê. Então, como ele quer em segundo, Anderson, eu tenho que dividir as 720 gotas em 1 hora, só que 1 hora convertida em segundos. É verdade. Se eu dividir 720 por 3.600,
vai dar o quê? Não dá para fazer direto, eu tenho que simplificar. Simplifica, simplifica, vai ficar 72 dividido por 360. Galera, aqui dá para fazer uma simplificação pelo próprio 72. Uma boa dica de simplificação é tentar simplificar sempre pelo numerador. Se der, isso facilita muito a minha vida, tá? 72 dividido por 72 vai dar 1, obviamente. E 360 dividido por 72 vai dar 5. Isso significa o quê? Que ele tem que tomar uma gota a cada 5 segundos. Concordam comigo, sim ou não? Beleza? Detalhe dessa questão. Converter essa 1 hora para segundos, galera. Se eu não converter para segundos, eu não estou fazendo da forma correta. Por quê? Dê certinho no teu material. No teu material está escrito que ele quer. O paciente deverá, pergunta. O paciente deverá receber uma gota a cada X segundos, ou seja, a cada quantos segundos? Beleza? Tranquilos e calmos? Vamos fazer a próxima questão. Galera, vamos resolver agora a questão número 2. Vamos lá. Por um terminal de ônibus, passam 10 linhas diferentes. A mais movimentada delas é a linha 1. 4 em cada 7 usuários do terminal viajam nessa linha. Cada uma das demais linhas transporta cerca de 1.300 usuários, cada uma, do terminal por dia. Considerando que cada passageiro utiliza uma única linha, a linha 1 transporta por dia cerca de quantas pessoas? Então, muita informação. Vamos separar essas informações. Primeiro, existem 10 linhas de ônibus. Depois, a linha 1 foi destacada. A linha 1 transporta 4 em cada 7 pessoas. 4 em cada 7 funcionários. Então, de todo mundo que passa no terminal, se eu separasse 4 a cada 7 pessoas, elas passam pela linha número 1. Depois, as demais linhas, ou seja, a linha 2, a linha 3, a linha 4, até a linha 10, transportam 1.300 usuários cada uma. Importantíssimo. Considerando que cada passageiro utiliza uma única linha, só anda em um ônibus, uma única linha de ônibus. A linha 1 transporta quantas pessoas? Essa é a pergunta. Então vamos lá? Seguinte, informações relevantes. Então existem 10 linhas de ônibus nesse lugar. A linha 1 foi destacada entre elas. Na linha 1, 4 em cada 7 usuários passam pela linha 1. Depois, a linha 2, a linha 3, a linha 4, até a linha 10, passam 1.300 pessoas, usuários, né? Em cada uma. 1.300 usuários em cada uma dessas linhas. Então, da linha 1, corrigindo, da linha 2 até a linha 10, eu tenho um total de 9 linhas. Então, vamos passar 9 vezes 1.300. Eu não vou nem fazer essa conta aqui por enquanto, tá bom? 9 vezes 1.300. Tranquilo para vocês? Concordam comigo até aí? Agora, vamos lá. O que significa essa razão que ele me deu aqui? Ó? O que significa essa razão? 4 em cada 7 pessoas, 4 pessoas, de um total de 7, passam na linha 1. Isso significa que se eu fracionasse tudo isso, se eu fracionasse em 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu fracionasse em 7 partes iguais, 4 pessoas a cada 7 passariam na linha 1. Então, quantas pessoas passariam nas demais linhas?
3 de cada 7. Concorda comigo? Então, 3 de cada 7 pessoas corresponde a essas demais linhas. Então, 3 sétimos corresponde a isso aqui, ó. 3 sétimos corresponde a isso daqui. 9 vezes 1.300. Eu vou apagar para ganhar mais um espaço. Tá certo? Estamos com pouco espaço. Ah, beleza, Anderson. Então, calma aí. Então, se nós falarmos que T é o total de passageiros, 3 sétimos desse T corresponde àquilo ali. Corresponde a 9 vezes 1.300. É isso? É isso mesmo. 3 sétimos do total de passageiro corresponde àquilo. E aí eu posso fazer aquele negócio de trabalhar em proporção? Exato. Se você lembrar que aqui embaixo não aparece nada, é 1. Você poderia fazer a multiplicação cruzada, ó. Tá certo? E aí ficaria 3 vezes 1, 3, né? 3t, igual a 7 vezes, eu não vou nem multiplicar, você vai entender por quê. 7 vezes isso, vezes isso aqui. E aí esse 3 que está multiplicando passaria dividindo. Vamos lá, se eu passar esse 3 dividindo, vou fazer aqui de forma mais objetiva. Se eu passasse o 3 dividindo aqui, eu poderia dividir esse 9 por 3. E aí, desse 9 dividido por esse 3 que passaria dividindo, sobraria 3 aqui apenas. 9 vezes 3 vezes 1.300. Então esse é o total de passageiros. Foi o que o exercício, eu nem multipliquei ainda, né? Foi o que o exercício pediu? Não, ele quer saber quanto que passa na linha 1. E aí, Anderson, e agora para descobrir quanto que passa na linha 1? Vamos apagar um pedacinho aqui. Para descobrir o tanto que passa na linha 1. Na linha 1, passam 4 a cada 7 passageiros. 4 sétimos. Do total. Do total que é isso aqui. Do total que é 7 vezes 3 vezes 1.300. 4 sétimos do total. Olha o que eu posso fazer, ó. Posso simplificar esse 7 com esse. Vai ficar 4 vezes 3, que vai dar 12. 12 vezes 1.300. E aí você vai fazer essa continha. Quanto que vai dar 12 vezes 1.300? Vamos multiplicar só por 13? Depois eu acrescento zeros. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 1 é 2. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 1 é 1. Então isso aqui vai dar 6. Isso aqui vai dar 5. Isso aqui vai dar 1. Então na linha 1 passam 156 e eu deixei esses dois zeros de fora. Passam 15.600 passageiros na linha 1. Beleza? Questãozinha cheia de detalhes, né, galera? Bastante interpretação. Então quem quiser assistir novamente essa parte, volta um pedacinho do vídeo. Eu aconselho você a observar cada detalhe que nós fizemos para não deixar passar nada em branco. Beleza? Vamos para a próxima questão. Beleza, galera? Vamos fazer agora a nossa questão número 3 dentro desse assunto de razões e proporções. Vamos lá. Uma empresa, fabricante de suco, que envasava o produto em frascos de vidro, passou a fazer o envasamento em um novo vasilhame de plástico, com 2/3 da capacidade do frasco anterior. A lanchonete revendedora enche o suco em um copo com a capacidade de 1/5 do frasco de vidro. 1/5 do frasco de vidro. A quantidade de copos de suco, ou seja, a quantidade inteira mais fracionada, que a lanchonete obtém com o frasco do novo vasilhame é igual a quanto? Então assim, a lanchonete, ela usava como proporção o frasco antigo, o frasco de vidro. E ela usava para cada venda de suco, né, 1/5 do frasco de vidro. Ó,
a lanchonete revendedora enche de suco um copo com a capacidade de 1/5 do frasco de vidro. Beleza? E aí ele quer saber o seguinte, como mudou o frasco agora, o vasilhame de plástico, ele tem 2/3 da capacidade do anterior. Né? Ele quer saber a quantidade de copos de suco, quantidades inteiras mais fração, que a lanchonete obtém com o novo frasco. Com o frasco novo. Beleza? Então vamos lá. Seguinte. Fazendo as continhas aqui. Se a gente falar, aqui compensa a gente fazer um acordo para resolver esse problema, para não ficar mexendo muito com letra. Como eu não sei, e o exercício nem quer saber, o tanto de líquido que existia no frasco de vidro, vamos fazer um acordo entre nós? Vamos falar que o frasco de vidro tinha 1 litro. 1 litro de capacidade. Ele não quer saber a quantidade em litros e em ml mesmo, ele só quer a proporção. Então eu posso falar que o frasco de vidro possuía 1 litro. Beleza? Aí ele diz o seguinte, ó, que foi mudado esse frasco. O novo frasco agora é de plástico e ele tem 2/3 da capacidade anterior. Ou seja, o novo frasco de plástico, ele tem a capacidade de 2/3 disso daqui. Ou seja, ele tem a capacidade de 2/3 de 1 litro. Ou seja, ele tem 2/3 de litro de capacidade. Tá certo? Bom, a lanchonete revendedora enche de suco um copo com capacidade de 1/5 do frasco de vidro. Então, o copo que é vendido na lanchonete, ele possuía 1/5 do frasco de vidro, ou seja, 1/5 de 1 litro. 1/5 de litro. Beleza? E aí foi dito o seguinte, que como foi feita a substituição por, né, já não vem mais em frasco de vidro, agora vem em frasco de plástico, ele quer saber a quantidade de copos de suco que a lanchonete obtém em um frasco novo. Um frasco novo de plástico tem a capacidade de encher quantos copinhos de suco nessa lanchonete? Beleza? Quantos copinhos? Vamos ver. Então, dentro desse raciocínio que eu montei, como que eu descubro o tanto de copo que eu encho com essa quantidade aqui, ó? O tanto de copo que eu consigo encher? Galera, essa conta é simples. Basta dividir, ou seja, fracionar, encontrar quanto de litro, né? Quanto de fração dos litros da garrafa de plástico enchem, podem ser divididos, ó, isso pode ser dividido nisso. Isso daqui dividido em copos. Ou seja, uma garrafa pode ser dividida em quantos copos? Esse é o raciocínio. Beleza? Então é uma fração, é uma razão. A razão vai gerar a minha proporção de copos que vão ser enchidos. Correto? Que vão ser preenchidos. Então vamos lá. Isso daqui, 2/3, preenche quantos copos? Sabendo que o copo tem essa capacidade. Quantos copos? Isso daqui é a minha garrafa. Isso aqui é o número de copos que eu posso encher. Conseguem compreender isso? Beleza? É o que o exercício me pede. Agora, matemática básica. Como que se resolve isso aqui? Vocês lembram? Uma fração dividida por outra fração. Isso aqui a gente aprende na escola que eu conservo a primeira, que é essa de cima, e multiplico pelo inverso da segunda. Então essa segunda a gente inverte. Essa segunda a gente inverte assim, ó. Tá vendo? E aí vai ficar como essa conta? 2 vezes 5 é 10. 3 vezes 1 é 3. Anderson, mas não tem essa resposta. É porque ele quer saber quantos copos eu encho e mais um pouquinho ainda que vai sobrar, porque as respostas estão, ó,
Um copo e 2/3, 2 copos e 1/3, 3 copos e 1/3. Como que eu faço para descobrir isso através dessa fração? É fácil. Olha, esse 10 ele poderia ser separado assim, ó. 3 mais 3 mais 3 mais 1. Por que eu separei de 3 em 3? Porque o denominador aqui é 3, ó. Ah, vê. Então, se eu for dividindo, separando em porções iguais ao denominador, o que acontece? 3 dividido por 3 é 1. Aqui, ó. 3 dividido por 3 é 1. 3 dividido por 3 é 1. Somados, ó. Mas esse aqui não dá para dividir por 3. Então esse aqui você deixa 1/3, ó. Quanto que é 1 mais 1 mais 1? 3. Esses aqui, ó. 3. Mais 1/3. Então essa resposta me diz o quê? Que eu encho 3 copos por completo e mais 1/3. Um pouquinho de um outro copo. 1/3 de um outro copo. Portanto, a nossa resposta aqui ficaria a letra D de dado. 3 copos e 1/3. Beleza? Vamos para o próximo tema. Galera, agora nós vamos falar dos números que são diretamente proporcionais e dos números que são inversamente proporcionais. A gente sabe muita coisa disso relacionado ao dia a dia. Por exemplo, quando nós vamos comparar o tempo de viagem de um automóvel, né? Vamos supor de Cuiabá até Campo Grande, e o consumo de combustível, por exemplo, comparados com a velocidade. Então, por exemplo, se eu faço de Cuiabá até Campo Grande com uma velocidade baixa, eu demoro mais tempo. Então, conforme a velocidade é menor, o tempo vai aumentando. Agora, se eu aumento a velocidade, o tempo total de viagem diminui. Ou seja, essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Quanto mais veloz o carro está, o tempo total de viagem diminui. Quanto mais lento o carro está, o tempo total de viagem aumenta. Agora, se eu levar em consideração o consumo de combustível, lógico, utilizando o que a gente sabe da vida, utilizando o que a gente sabe do dia a dia. Conforme eu ando mais rápido, o consumo de combustível também aumenta, porque a velocidade dos automóveis, de forma geral, são proporcionais ao consumo. Então, o carro mais rápido consome mais combustível. Então, essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Quanto mais veloz eu ando, mais o consumo. Beleza? Então, vamos ver o que é dito sobre isso. Considere as seguintes sequências numéricas. 2, 6, 4, 10 e 6, 18, 12 e 30. Então, se eu comparar um número com outro, por exemplo, 2 e 6, da primeira com a segunda sequência, 6 e 18, 4 e 12, 10 e 30, eles aumentam. Só que eles aumentam na mesma proporção, ou seja, de 2 para 6. Eu aumentei 3 vezes, ou seja, 2 vezes 3 é 6. De 6 para 18, eu aumentei 3 vezes, ou seja, 6 vezes 3 é 18. De 4 para 12, eu aumentei também 3 vezes, porque 4 vezes 3 é 12. E de 10 para 30, eu aumentei 3 vezes, porque 10 vezes 3 é 30. Ou seja, eu estou aumentando, só que eu estou aumentando seguindo a mesma proporção. Então, observe que as sequências crescem ou decrescem, poderia ser decrescente também, mas sempre na mesma razão. Ou seja, se um dado elemento de uma delas triplica, o correspondente também triplica. Em outras palavras, os elementos correspondentes nas duas sequências estão na mesma razão. Tá certo? Como que a gente determina isso? Se eu dividir, por exemplo, o elemento da segunda sequência pelo da primeira, 6 dividido por 2 e assim por diante, o segundo pelo segundo, o terceiro pelo terceiro, o quarto pelo quarto, nós estamos fazendo assim, ó, 6 dividido por 2, 18 dividido por 6, como os elementos daqui da sequência 2 são maiores, compensa eu fazer a divisão da segunda sequência pela primeira. 6 dividido por 2, 18 dividido por 6, 12 dividido por 4, 10 dividido por 10, 30 dividido por 10, todos vão dar o mesmo resultado, todos darão 3. Isso quer dizer que eu posso chegar nas minhas proporções multiplicando este elemento 3 por cada elemento da primeira sequência. Ó. 3 vezes 2, que é o primeiro elemento da primeira sequência. 3 vezes 6, segundo elemento da primeira. 3 vezes 4, 3 vezes 10, eu vou chegando, eu vou conseguindo os elementos da sequência 2, correto? O que esse 3 significa aqui então?
esse valor 3, que é uma constante diante dessa divisão. Esse valor 3 nós chamamos de constante de proporcionalidade. De forma genérica, eu posso escrever, né, tudo que eu disse aqui, eu não vou repetir, apenas de forma genérica, dividir os elementos de uma sequência pela outra, no caso nós dividimos a segunda sequência pela primeira, obtendo sempre o mesmo resultado, obtendo um resultado que nós chamamos constante de proporcionalidade. Assim, os elementos da sequência 1, no nosso exemplo, podem ser gerados multiplicando essa constante de proporcionalidade pelos elementos da sequência, da outra sequência. Correto? Então nós chegamos desta forma. Beleza, galera? Bom, ficou um pouco vago, sempre fica um pouquinho vago quando nós falamos apenas sobre a parte teórica, sobre as definições. Vamos fazer exercícios então? Vamos fazer alguns exercícios que aí vai fixar melhor, beleza? Então bora lá, galera. Exemplo número 1 sobre proporções diretas. Se A, B e 20 e, outra sequência, 3, 2/3 e 5 são proporcionais, determine o coeficiente de proporcionalidade e os valores de A e B. Então são duas perguntas. Ele quer que você determine o coeficiente de proporcionalidade e os valores de A e B. Vamos lá? Então ele falou que são proporcionais. Galera, uma coisa importante já de início. Quando ele fala são proporcionais, nós entendemos que são diretamente proporcionais. Beleza? Então o que nós aprendemos? Que se nós montarmos as frações, por exemplo, de uma sequência pela outra, isso tem que me dar uma constante de proporcionalidade. Por exemplo, A sobre B. A sobre, o nosso B que seria o 3. A sobre 3. A sobre 3. De uma sequência pela outra. Tem que dar o mesmo resultado do B sobre esse 2/3 aqui. Que tem que dar o mesmo resultado desse 20 por esse 5 aqui. Agora, uma coisa bem simples para se resolver é esses dois algarismos que não tem letras, que não tem incógnitas. 20 dividido por 5. Então, eu poderia resumir assim, que o A sobre 3 tem que ser igual, ou seja, tem que dar o mesmo resultado do B dividido por 2/3, que tem que dar o mesmo resultado de 20 dividido por 5, que é 4. Então, cada fração dessa, cada proporção dessa, deve ser igual a 4. Do mesmo jeito que o A dividido por 3 deve ser igual a 4, o B dividido por 2/3 tem que ser igual a 4 também. Então esse 4 significa o quê? Dentro das minhas frações, dentro das minhas proporções. Ele é a minha constante de proporcionalidade. Então eu já respondi a primeira questão. Eu já respondi a primeira pergunta. A segunda pergunta é determinar o A e o B. É muito fácil também. Então o A sobre 3 tem que ser igual a 4. Portanto, se eu passar esse 3 para lá, multiplicando, vai ficar 3 vezes 4. Então, A deve valer 12. Pronto. Determinei o A. Agora, e para determinar o B? É só pegar essa segunda parte. O B dividido por 2/3, o B dividido por 2/3 deve ser igual a 4 também. O B dividido por 2/3 também deve ser igual a 4. Então, se eu pegar esse 2/3 e mandar para lá, também multiplicando, o B será igual a 2/3 vezes 4. Certinho? O B deve ser igual a 2/3 vezes 4. Quanto vale 2 vezes 4? Não é 8? O B deve ser igual, portanto, a 8/3, galera. 8/3. Então, o A deve valer 12 e o B deve valer 8/3. Beleza? Então, esse foi o nosso exemplo número 1. Vamos fazer o próximo. Galera, exemplo 2 agora sobre grandezas diretamente proporcionais. Vamos lá? Os irmãos João Vitor, Gabriela e Mateus têm 16 anos, 14 anos e 10 anos, respectivamente. Se o pai deles distribuir R$240 entre eles, em partes diretamente proporcionais às idades, quanto receberá cada um? Quantos reais receberá cada um? Então, dependendo da idade, eles vão receber um valor diretamente proporcional
totalizando R$240. Então, obviamente, o mais velho vai ganhar mais, o do meio vai ganhar um pouco menos e o caçula vai ganhar menos do que todo mundo. Tá certo? Quanto que vai ser a parte de cada um? Essa é a pergunta. Eu vou dar uma técnica aqui, uma forma de se resolver esses tipos de problemas que são muito corriqueiros, são muito repetitivos em provas de concurso. Em provas de concurso, o Enem também adora isso aqui, provas de vestibular, esse assunto é bem batido e muita gente erra, tá? Por escolher caminhos muito difíceis. Então, existe uma maneira que eu acho mais inteligente de se resolver isso. Então, vamos lá? Primeiro, eu tenho que saber que as idades divididas, que vou colocar os nomes aqui, João Vitor, depois Gabriela, depois Mateus, me dão a proporcionalidade. Então, o primeiro tem 16 anos, esse. Depois, o próximo tem 14 anos. E o último, 10 anos, não é verdade? Então, esses são os valores que o exercício me deu. E o pai vai distribuir R$240 para eles. Em proporções diretas às idades, tá certo? Diretamente proporcional às suas idades. Portanto, galera, eu sei o quê? Eu sei que a proporção entre cada um vai gerar uma constante. A constante de proporcionalidade. E quanto que cada um vai receber? Esse cara aqui, o primeiro, vai receber 16 vezes essa constante. É a técnica que eu estou falando aqui, eu acredito ser melhor. Mas o segundo vai receber 14 vezes essa constante de proporcionalidade. E o último vai receber 10 vezes essa constante de proporcionalidade, totalizando R$240. Então o meu trabalho é descobrir a constante de proporcionalidade. Quanto que vai dar? 16 mais 14 vai dar 30, mais 10 vai dar 40. 40K igual a 240. Simplificando, o K será igual a 24 dividido por 4. Portanto, a constante de proporcionalidade é 6. Aí facilitou muito a minha vida, porque eu posso voltar aqui agora e fazer 6 no lugar de cada K desse. De cada K. 16 vezes 6, 14 vezes 6 e 10 vezes 6. Então, obviamente, aqui vai dar 60. O caçulinha vai receber R$60. Esse do meio vai receber 14 vezes a constante, ou seja, 14 vezes 6. 14 vezes 6 que vai me dar 84. E esse, o mais velho, vai receber 16 vezes 6. 16 vezes 6 que vai me dar 96. Então, o mais velho, R$96. O do meio, R$84. E o caçulinha, R$60. Totalizando os R$240, dada a proporção com uma constante 6. Eu descobri isso fazendo a soma das idades pela constante de proporcionalidade, me dando o total de dinheiro que cada um deles vai receber. Beleza? Tranquilos? Vamos para o próximo tema. Beleza, galera? Vamos agora para o nosso último tópico de razões e proporções. Vamos falar dos números inversamente proporcionais. Eu vou partir de um exemplo parecido com o anterior, só que a gente vai prestar atenção em um detalhe. Considere a sequência. A primeira sequência, meio, 1/6, 1/4, 1/10, 1/10. E a segunda sequência, 6, 18, 12, 30. Então, obviamente, a primeira sequência ela está menor do que a segunda, que ela está meio, 1/6, são valores menores. E a segunda sequência são valores maiores, 6, 18, 12, 30 e vai aumentando. Então, essas grandezas, elas são inversamente proporcionais, ou seja, olha a consideração que eu fiz. Observe que as sequências crescem ou decrescem na razão inversa, ou seja, se dado elemento de uma delas triplica, o correspondente deste elemento na outra sequência reduz-se a terça parte, ou seja, fica reduzido a terça parte.
Então, vamos supor que eu compare os elementos da primeira com a segunda, e vice-versa, né? Ou da segunda com a primeira. Se eu fizer isso, eu vou perceber uma proporção inversa. Vou fazer usando já uma técnica que nós vamos usar durante a aula. Então, nós temos 6 comparado com meio, 18 comparado com um sexto. Vamos fazer isso? Ó. 6 comparado com meio, eu vou multiplicar por meio, quando ela é inversamente proporcional. Depois eu tenho o próximo valor. Olha lá, que eu tinha 18 comparado com o sexto. 18 comparado com o sexto. O outro valor era 12 comparado com o quarto. Vou parar por aqui, tá? 12 comparado com o quarto. Se eu multiplicar 6 por meio, quanto que vai dar? 6 vezes 1, 6. Dividido por 2, 3. 6, corrigindo, 18 com o sexto. 18 vezes 1, 18. Dividido por 6 também vai dar 3. 12 comparado com o quarto. Proporção inversa é multiplicado, galera. É multiplicado. 12 vezes 1 quarto. 12 vezes 1, 12. Dividido por 4, 3. Então, o que eu estou dizendo? Que enquanto nas proporções diretamente proporcional, eu vou dividir um elemento por outro, aqui eu vou multiplicar o elemento pelo outro. Ah, mas depois você está dividindo. Eu estou dividindo porque está fracionado. Mas na prática eu estou multiplicando um elemento pelo outro, tá certo? E eu estou gerando sempre o mesmo número, o número 3, que é a minha constante de proporcionalidade nesse exemplo. Beleza? Dessa forma, galera, eu consigo gerar todos os números, todos os elementos, multiplicando, né, por essa constante de proporcionalidade. Ok? Beleza? É claro que fica um pouco genérico, mas a gente vai fazer nos exercícios, nos exemplos, e isso vai ficar um pouquinho mais claro. De forma generalizada, olha como que eu posso fazer. Se eu multiplicar o A1 pelo B1, o A2 pelo B2 e assim por diante, eu sempre vou gerar uma constante, acrescente aqui no final, que é a minha constante de proporcionalidade, K. Onde o meu primeiro elemento pode ser gerado fazendo 1 sobre B1 vezes K. Sempre fracionando. 1 sobre B2 vezes K. 1 sobre Bn vezes K. Sempre fracionando e multiplicando pelo K, pela constante de proporcionalidade. Como assim, Anderson? Faz aí de novo para mim, mostra lá no exemplo. A1 vezes B1, A1 vezes B2, A1 vezes B3 foi o que nós fizemos. Agora nós geramos uma constante de proporcionalidade, que nós vimos que foi o 3. Então como que nós podemos comparar isso aqui com lá nos elementos que eu fiz? Ó? Olha lá, se eu pegar aqui o A1, que é esse elemento, o meio, vamos supor que eu não saiba que ele é meio, tá certo? Como que eu vou gerar este elemento? Eu vou fazer 1 sobre o B2, que é 6, vezes 3. Se eu simplificar isso aqui, vai dar 3 sobre 6. 3 sobre 6 simplificado dá meio. E eu posso fazer isso para todos. Eu posso fazer para este elemento, o segundo, o A2. O A2 seria 1 sobre 18, seria esse B2, vezes a constante de proporcionalidade. 3 vezes 1 é 3, 3 sobre 18. Se eu simplificar por 3 em cima e embaixo, 3 e 3 vai dar 1 sexto, que é justamente este elemento. E eu posso fazer isso para todos, beleza? Então essas proporções são inversas. Eu vou seguir essa regrinha, ok? Bom, sobre proporções inversas, eu tenho que saber apenas isso. Eu tenho que saber apenas gerar a constante de proporcionalidade e respeitar essa regrinha de proporção inversa, beleza? Vamos fazer logo os exemplos? Nos exemplos, isso fica bem mais claro. Quando eu faço exercício, quando eu estou praticando, a minha cabeça parece que fica mais ampla, a minha mente, o meu pensamento matemático fica mais claro nos exemplos. Beleza? Vamos lá então. Galera, então vamos para os exemplos. Vocês vão perceber que os exemplos que eu estou colocando nas proporções inversas são similares, são parecidos com os exemplos que nós fizemos nas proporções diretas.
Isso eu fiz de maneira proposital para você entender a diferença de um para outro. Então fique bem atento. Eu aconselho que no final da explicação você veja o anterior das proporções diretas e compare um com o outro. Vocês vão ver que as técnicas são parecidas, mas são apenas parecidas. Elas têm os detalhes diferentes. E os perigos moram nos detalhes. Vamos lá? Se A, 8 e B e 3, C e 5 são inversamente proporcionais, e tem coeficiente de proporcionalidade igual a 120, calcule A, B e C. Então aqui ele está dando uma mamata para mim. Ele está dando o coeficiente de proporcionalidade. Poxa, quando ele faz isso, é muito bom, facilita muito a minha vida. Mas mesmo quando ele dá o coeficiente de proporcionalidade, você tem que saber usar. É na proporção direta ou é na proporção inversa? Muita gente não sabe usar. Na proporção inversa, no inversamente proporcional, o que eu tenho que fazer? É bem fácil, galera. Eu tenho que fazer o produto entre os elementos. Por exemplo, o A vezes o 3. O A vezes o 3 eu posso escrever assim, ó, 3A. Isso vai ser igual a quem? O 8 vezes o C. Então, ó, é esse vezes o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo, ó, 8 vezes C. Depois, o B vezes o 5. Ou seja, 5B. Então, na proporção inversa, basta multiplicar os elementos. O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. Fui multiplicando. Eles devem ser iguais entre si. Que devem ser iguais também à minha constante de proporcionalidade. Que ele falou 120. Galera, e aí, poxa, sabendo isso, que eu vou fazer produto, que eu vou fazer multiplicação, e essas multiplicações devem ser iguais entre si, eu praticamente resolvi o problema. Porque aí eu vou dizer que 3A tem que ser igual a 120. Eu tenho que falar também que o 8C tem que ser igual a 120. E que o 5B tem que ser igual a 120. Ah, Anderson, é simples assim? Pois é, mas muita gente confunde a relação de proporcionalidade. Aqui eu estou fazendo multiplicação. Se você fizesse divisão, você já iria errar. Porque a divisão deve ser feita onde? Na proporção direta. Na proporção direta. Na proporção inversa eu faço os produtos. Tá certo? Se eu passar dividindo esse 3, vai ficar A igual 120 dividido por 3. Então o A daria 40. Tá certo? E o C daria quanto? O C daria C, que é igual a 120 dividido por 8. Tá certo? Ah, beleza. E o outro ali, ó? 120 dividido por 5. É verdade? Facinho, galera? Quanto que vai dar cada um desses resultados? 60, 96 e... Opa, falando besteira. 60, 40, falei besteira. 40, 15 e 24. 40, 15 e 24. Beleza? 15 e 24. Certinho? Ok? Facinho? Tranquilos e calmos? Então, fazendo a constante de proporcionalidade de 120 e o produto entre os elementos. Vamos para o próximo exemplo. Galera, vamos lá para o nosso último exemplo desta aula. E aí nós vamos encerrar o assunto proporções, razões e proporções. E nós estamos falando, neste exemplo, especificamente das proporções inversas. Eu aconselho a mesma coisa para vocês que eu aconselhei na questão anterior. Compare este exemplo da proporção inversa com o último exemplo da proporção direta. Você vai ver que é parecido, mas eu tenho que respeitar a técnica da inversa neste caso. Beleza? Os funcionários de uma fábrica, Lucas, Raquel e Elias, no mês de maio faltaram ao serviço 8 dias, 5 dias e 2 dias, respectivamente. Se o diretor financeiro dessa fábrica dividir 396 entre os citados funcionários em partes inversamente proporcionais às faltas, quanto receberá cada um? Então, Lucas, Raquel e Elias. Lucas, Raquel e Elias faltaram
e o cara vai dividir R$360 em razões inversamente proporcionais a essas faltas. Quanto que cada um faltou? Ó, o primeiro faltou 8 dias, e o segundo 5, e o último 2. Então, a diferença é que agora eu vou somar as proporções inversas em forma inversa. Compare com o exercício anterior. No outro eu fui somando os produtos. Exercício anterior das razões diretas, tá? Então, eu fui somando os produtos. Aqui eu vou somando as proporções inversas. Esse cara faltou quantos dias? 8 dias. Então, vai ser a constante de proporcionalidade dividido por 8. Mas, esse cara faltou quantos dias? O próximo. Faltou 5 dias. Então, eu vou dividir a constante de proporcionalidade pelas suas faltas. E a última pessoa faltou apenas 2 dias, na verdade? Então, eu vou somar a constante de proporcionalidade dividido, fracionado pelas suas faltas. Ok? Dividido pelas suas faltas. Tudo isso vai ser igual ao total de dinheiro que o cara vai dividir entre eles, que vai ser R$396. R$396. Galera, agora aqui tem um trabalhinho de matemática básica, né? Como que se encontra aqui o mínimo múltiplo comum? Isso foi aula dada também. O mínimo múltiplo comum entre 8, 5 e 2. Eu posso fazer pela fatoração em números primos, né? 8, 5 e 2. Se eu dividir por 2, vai dar 4, 5 e 1. Se eu dividir por 2, vai dar 1, 5 e 1. E agora eu só consigo dividir isso, pô, fiz errado, por 2. E por 2 vai dar 1. Agora sim. Agora eu só posso dividir esse por 5. Pronto, terminei. Tá certo? E aí vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 40. Qual é a técnica do MMC aqui? Quem lembra? Como é que faz isso aqui? O MMC, eu vou dividir o de baixo e multiplicar o de cima. Dividir o de baixo, multiplicar o de cima. 40 dividido por 8 vai dar 5. 5 vezes K, 5K. 40 dividido por 5 vai dar 8. 8 vezes K, 8K. 40 dividido por 2 vai dar 20. 20 vezes K, 20K. Tudo isso é igual a 396, tá certo? Bom, eu posso somar tudo isso aqui de cima, né? Vai ficar 5 mais 8 mais 20. Bom, aqui vai dar 13. Aqui vai dar 13. 13 com 20, 33. 33K e esse 40 eu posso passar para lá multiplicando. Ó. 33K igual a 40 vezes 396. Deixa eu apagar ali do lado, só para ganhar um espacinho, certo? Facinho, de boa. Bom, galera, o trabalho aqui é braçal, né? Vou ter que fazer essas continhas. Se eu multiplicar aqui, 4 vezes 6, vai dar 24. Já vou deixar esse zero aqui. 4 vezes 9, aqui foi 2, né? 4 vezes 9, 36. 36 com o 2 que foi lá, 38. 4 vezes 3, 12. Com esse 3, 15. Olha aí. Vai dar 15.840. 15.840 dividido por 33. Se vocês fizerem essa divisão, 15.840 dividido por 33 vai dar um resultado de 480. Então, K vai ser igual a 480. Eu achei a minha constante de proporcionalidade. E agora, para achar quanto que cada um vai receber? É fácil. Você vai fazer 480 dividido por 8. 480 dividido por 5. 480 dividido por 2. E aí você vai encontrar os resultados. Que vai dar 60 para essa pessoa. Depois vai dar 96 para essa.
e vai dar 240 para essa. A quantidade em reais que cada uma vai receber, totalizando 396. Então, eu fiz esse trabalho de fracionar a constante de proporcionalidade pelos dias faltados, igualando ao dinheiro que vai ser recebido, inversamente proporcional. Isso aqui me dá a proporção inversa, quando eu estou trabalhando com a constante de proporcionalidade. Fiz a matemática básica, descobri 480 para a constante de proporcionalidade. Voltei lá e dividi para cada um, encontrando R$60 aqui, R$96 aqui e R$246 aqui. Beleza? Galera, esse é o nosso encerramento, essa é a nossa parte final sobre razões e proporções. Espero que vocês tenham um bom proveito. Essa aula, obviamente, pode ser assistida várias vezes e qualquer dúvida pode mandar pra gente. Beleza? Abraço, até a próxima aula. Clique like.